Não acho que é uma coisa tão, meu Deus, eu não sou digno de estar aqui. Não, você é assim. Esse prédio é para você mesmo, irmão. É a sua nova casa do corpo de Cristo, amém? Onde nós estaremos ali celebrando, dançando, já para o campus. Então muda a sua mentalidade, meu irmão. Porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer trazer um rompimento financeiro, para que você possa se associar de uma forma sobrenatural. Então não coloque no teu coração, como eu gostaria. Não faça isso. Comece a dizer: eu vou ser um dos maiores investidores dessa obra. Um dos maiores investidores. E quando você fala a fé, você ativa o ministério dos anjos. E eles vão vir, aleluia, realizar o desejo do seu coração. E vai vir do norte, do sul, do leste, centro-oeste. Vai vir de outras nações. Deus vai trazer pessoas de fora, de outros países, para se encontrar com você, por causa do propósito e da visão para essa cidade, para essa região. Acredita nisso, meu irmão. Então eu quero que você pegue com força, amém? Tudo aquilo que, mais uma vez, o apóstolo Lester vai estar ministrando nessa manhã. Também apresentando aqui meu amado irmão Alex e sua esposa Carol. Fique em pé também. O Alex está vindo interpretar aqui o apóstolo Lester. Glória a Deus. Pode vir, Alex. Receba tudo, amém? Diga assim: apóstolo Lester, pregue. Nós vamos receber tudo. Amém. Amém, pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. I heard a hallelujah back there. Eu escutei um aleluia aí atrás. Glória a Deus. Can I get another hallelujah? Posso ouvir um outro aleluia? Deus. Amen, amen, amen. Am I on? Is it on? Yeah. Yes. Start. Paul? Yes. Paul? Can you hear me? No. No. It's on. It's on. Saiu. Yes, tá ligado. E? Isso. Por enquanto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. The devil's trying to keep me from speaking. Talvez o diabo estivesse tentando me impedir de But falar, he can't do that in this church. mas ele não pode fazer. Glória a Deus. Amen. You know, this is an exciting church. Essa é uma igreja muito animadora. I thought you could do better than that. Eu achei que você fosse fazer melhor do que isso. I was sitting there in my seat. Eu estava aqui assentado. I said, I'm going to wait until I preach to stand up. Eu falei, vou ficar sentado até a hora da pregação. Then they started playing. You guys started playing that song during the offering. E aí vocês começaram a tocar aquela canção durante o momento da oferta. I wanted to dance. E aí eu quis dançar. But I say, no, I better be calm. Eu falei, melhor ficar quieto. Then you played the second song. E aí vocês tocaram outra canção. Can't be calm. Eu falei, não dá para ficar parado. You know, he was so exciting. Ele estava tão entusiasmado. I didn't understand a word he was saying. Eu não estava entendendo uma palavra do que ele estava dizendo. But my spirit was saying, yeah. Mas o meu espírito estava dizendo, sim, sim, Yeah. sim. See, church should be exciting. Igreja tem que ser assim. Being a Christian should be exciting. Ser crente tem que ser animador. Oh yeah. I was walking down the street going to the bank to get some money for the offering this morning. Eu estava procurando um banco para sacar dinheiro para trazer para oferta esta A manhã. guy walked past me. E aí um homem veio por mim He started saying something in e Portuguese. ele começou a falar comigo em I português. said, oh, desculpa, irmão. Eu falo pouquinho português. He said, oh, you're American. E ele falou, você é americano? And then he started talking in E ele English. começou a falar inglês comigo. I said, oh, glória a Deus. And I asked Alex, E aí eu perguntei ao Alex, is there something about me that tells other people that I'm an American? tem alguma coisa em mim que faz as pessoas perceberem que eu sou americano? He said, it's the anointing. E ele disse assim, é a unção. See, you have the anointing of God on you too. Vocês têm a unção de Deus sobre vocês.
Do you know the anointing of God was on Smith Wigglesworth so strong? Vocês lembram que a unção de Deus estava sobre Smith Wigglesworth de tal maneira He'd get on the train que ele entrava num trem and people would start getting on their knees e as pessoas começavam a se ajoelhar diante and dele. start repenting to God. Eles queriam falar sobre Deus, See, saber the sobre anointing Deus. of God should be so strong on your life A unção de Deus tem que ser tão intensa sobre a tua that vida you should affect other people around que you. você tem que afetar os que estão ao teu redor. Isso. I said I wasn't going to get emotional today. Eu disse que eu não vou me mover de emoção hoje. I'm going to preach calm. Vou pregar calmamente. Isso, glória a Deus. Hallelujah. Yes. I'm gonna let you use my iPad for a while. Oh, glory Glory to to God. How many of you were here Saturday morning? Quantos estavam aqui no sábado pela manhã? Where were the rest of you? E o restante estava onde? See, you don't want to be what's called a fair weather Christian. Você não quer ser um tipo de cristão só legalzinho, See, you only shine when the weather is fair. que você só está brilhando quando o tempo está aberto. No, God is calling you to a higher level. Deus chamou você para um nível maior, Amen. mais alto. Look at somebody and say, He's talking to you. Olha para alguém e diga, tá falando contigo. See, God's calling you to a higher level. Deus chamou você para um nível maior. We've been living by faith. Nós estamos vivendo pela Many fé. of you have been walking by faith. Muitos de nós estamos nos movendo pela fé. Now God is E saying, Deus está dizendo, time to go to a higher level. chegou a hora de um novo nível. It's time to live in kingdom faith. É a hora de viver a fé do reino. Amen. There's a difference. Porque é uma diferença. See, many people in the world who are not Christians use faith. Muitas pessoas no mundo, mesmo não sendo crentes, cristãs, usam fé. They use the principle that God has given to the body of Christ. Eles usam os princípios que Deus deu ao corpo de Cristo. See, like Coca-Cola. Por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola has evangelized the whole world. A Coca-Cola já evangelizou o mundo inteiro. Yes. McDonald's. McDonald's They've evangelized the whole já world. evangelizaram o mundo inteiro. I hardly go to McDonald's. Dificilmente eu vou ao McDonald's. Yes. But one of the young men that was with me that I'm mentoring, E um dos jovens que estão comigo, que eu estou mentoreando, he wanted some McDonald's. ele queria ir ao So we McDonald's. went to McDonald's. Então nós fomos. And he got I think what did he get? A Big Mac and Big Tasty. a Big Tasty, I think so. big Tasty. I think was it. oh yeah, Big Testy Yes. with McDonald's and Coca-Cola and French fries. Então vinha com hambúrguer, né, a Coca-Cola e a batata frita. He said, "Do you want something, Pastor Lester?" E ele falou assim, você não quer um pouco, pastor Lester? I said, "No." He said, "Let me taste one of those French fries." Eu falei, deixa eu provar uma dessas batatas. I taste the French fries. Então eu provei a batata. Muito bom. Eu quero mais. It was the same French fry they have in the United States. E o gosto era exatamente o mesmo como a dos Estados Unidos. So McDonald's has evangelized the whole world. Então o McDonald's já alcançou o mundo inteiro. See, that's our job. Essa é a nossa tarefa, a nossa função. We're supposed to evangelize the whole world. Nós deveríamos alcançar o mundo inteiro. Jesus said, Jesus disse, when we've evangelized the whole world, quando evangelizar o mundo inteiro, the end will come. virá o fim. We can get out of this place and go to be with Jesus. Nós podemos sair daqui e já nos encontrarmos com Jesus. Glória a Deus. We've got a job to do. Nós temos um trabalho para We fazer. should be exciting. E nós devemos nos We entusiasmar. should be abundantly rich. Nós devemos ficar ricamente abundantes. See, don't be afraid of being rich. Não tenha medo da riqueza. The Bible says A Bíblia diz Jesus became poor que Jesus se fez pobre so that we could become rich. para que nós enriquecêssemos. Amen. Amém? So if that's Jesus' desire for you, Então essa é a vontade de Jesus don't be para você. afraid of being rich. Não tenha medo de enriquecer. Just learn how to get there Simplesmente aprenda como by chegar lá. learning how to seed. Aprenda através de semear. See,
It's good to be emotional, É muito bom o emocional, but your emotionality should lead to something. mas esse conhecimento e emoção deveria te levar a algum lugar. See, what causes you to get up and run around the church? O que te provoca sair do lugar e sair correndo pela Is igreja? it only emotionalism, É só por emoção? or is it the word? Ou será que é a palavra? You are sitting there in your seat, Você está ali assentado no seu and the lugar preacher preached a word. e o pregador está ministrando a You palavra. say, "Whoa! Você, uau! That word should cause you to do Foi something, aquela palavra que causou a sua reação. and not only to run. Não somente You correr, should pull some money out of your pocket mas deveria causar tirar o dinheiro do seu Run. bolso e correr. and say." See, it's not just emotionalism. Então não é somente questão de The emoção. Bible says, A Bíblia diz faith without works is dead. que fé sem obras é morta. See, faith without works is A dead. fé sem obras é inoperante. Amen. Amém? Your faith A tua fé should cause an action in your life. tem que causar uma reação na sua vida. Amen. Amém? Now don't stop running. Não pare de correr. Just run with some money. Só corra com dinheiro. Glory a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. And see, when you start running with some money, Quando você começar a correr com dinheiro, start sowing seeds, começa a pegar sementes more money will come. e mais dinheiro virá para você. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz: if you give, se você der, it shall be given unto you. será dado a você. Good measure, Em boa medida, pressed down, sacudida shaken recalcada and running over, e transbordante. shall men bring to your bosom. Os homens trarão a That's você. the word of God. É o que a palavra So diz. don't be afraid of giving. Então não tenha problema em dar. As you run with your money, Quando você correr com seu dinheiro, rejoice, você tem alegria. because realize Porque você entende, it's more percebe. to come. Porque mais vai vir. It's more to come. Mais tem para vir. Glory a Deus. Glória a Deus. I've had so many wonderful testimonies in my life. Eu tenho na minha vida ótimos And testemunhos. even while I've been here, Até estando aqui, somebody put 500 reais in my account. enquanto eu estava aqui, alguém botou R$500 na minha conta. Another person put 1,500 E reais uma in outra my pessoa colocou R$1.500 na minha account. See, conta. money cometh to me. Aí o dinheiro vem para mim. Easy. See, you can say, money cometh to Diga me. você, dinheiro venha para mim. Easy. Glória a Deus. Glória a Deus. Remember, Lembre, the Bible says, a Bíblia you diz, shall have whatsoever you você say. terá aquilo que você So disser. money cometh to me. Então diga, dinheiro vem para Hey, mim. why? Por quê? Because I'm a giver. Porque eu sou um ofertante. I'm a giver. Eu sou And ofertante. the Bible says E a Bíblia diz, that when you give, quando você dá, it shall be given unto you. vai ser dado a So você. it's godly to expect to receive Então Deus tem a expectativa de receber. when you give. Quando você dá. Amen. Amém. I remember when my wife and I first came to Brazil. Eu me lembro da primeira vez que vimos para o Both of Brasil. us were Rhema grads. Nós já éramos graduados do So Rema. I said to myself, E eu falei assim. I will never be a member of a Baptist church. Eu disse para mim que eu nunca me tornaria membro de uma igreja batista. God had other plans. God had other plans. Mas Deus tinha outros planos. When I came to Brazil, Quando eu cheguei no Brasil, I came a member of a Baptist church. eu fui estar membro de uma igreja batista. Yes. But it was a progressive Baptist church. Mas era uma igreja batista renovada. They believe in speaking in tongues. Eles acreditavam no orar em línguas. When we first came there, my wife says they only had a little over 100 members. E quando nós chegamos lá, eles tinham apenas algumas centenas de membros. Today they're building a sanctuary for 10,000 members. E hoje eles estão construindo um espaço para 10.000 pessoas. I remember one night the pastor said, Pastor, would you preach on prosperity? Um dia o pastor perguntou, dava o senhor pregar por prosperidade? We're believing God for this property. Porque nós estamos crendo em Deus para comprar esse See, I imóvel. want to say something. Deixa eu te falar uma You know coisa. that song says abundance is coming. Essa canção que foi ministrada aí, Tempos de Abundância, That was a good song. é uma ótima canção. But if abundance is coming, A abundância está vindo. when is it coming? Quando que está vindo? October 1st? Até eu falar? December 1st? Será que no dia 1º de dezembro? Next year? No ano que vem? No. Não. Abundance A abundância is here. já checou. Abundance A abundância is on the inside of já you. está em mim. You have abundance Você já tem on the abundância inside of you. dentro de você. You got God Você já tem on the Deus inside of dentro you. de você. You got the Holy Ghost Você tem o on the Espírito inside of dentro you. de você. You got Jesus Você tem on the Jesus inside of- dentro de você. I said I was going to be calm. Eu disse que ia ficar calmo. Yes.
Look over in Romans chapter 14. Volta lá em Romanos, capítulo 14. We're going to talk about you being citizens in the kingdom of God. Vamos falar sobre ser cidadãos do reino de Deus. This is beyond emotionalism. Tá além de emoção. We don't leave emotionalism behind. Não estamos deixando a emoção de lado. No, we take it with us. Estamos levando conosco. But we go to a higher place. Mas estamos indo para um lugar mais alto. Amen. Amém? So we're talking about kingdom faith. Então estamos falando sobre a fé do reino. Kingdom faith. Fé do reino. Look over in Romans chapter 14. Em Romanos capítulo 14. Aleluia. Glory to God. Aha. 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 Romans chapter 14. Romanos 14. Verse number 7. 7? 7. Versículo 17. Versículo 17. 17. Isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amen. So, Amen. the kingdom of God, O reino de we Deus, need to know what it is. presta atenção o que The é. kingdom of O God reino de is Deus, righteousness. justiça. Deus fazer as It's coisas, not your righteousness. não a tua It's justiça. the righteousness of A God. justiça de Deus. Righteousness Justiça is simply doing things God's way. é simplesmente fazer as coisas da maneira de Deus. Amen. Amém. Peace. Paz, Not the peace of this world. não a paz desse mundo. All around they're saying peace when there would be no peace. Todos estão falando paz onde não tem paz. But you've got peace on the inside. Mas você tem paz em você. The Bible says A Bíblia diz, God will keep you in perfect peace. Deus vai te manter, te guardar If em your perfeita paz. mind is established or stayed on the things of God. Se teu pensamento se mantiverem nas coisas de Deus. So you wake up in the morning. Então você levanta pela manhã, You read the word of God. você lê a palavra de You Deus, praying over in the Holy Ghost. você ora no Espírito, Having fellowship with the Almighty God. você tem comunhão com o Espírito He's de Deus, dropping more peace on the inside e of Ele you. vai jogando mais paz That no teu peace that's interior. on the inside of you Aquela paz que está is dentro de você welling up like a volcano, está borbulhando como um vulcão. regardless to what happens around you. Não importa o que aconteça The ao teu Bible redor. says, A Bíblia diz, 1,000 shall fall at my side with podem COVID. cair 1000 ao teu lado, With COVID-19. pode cair 1000 com Covid, 1,000 at my right hand. 10.000 à tua But direita, it shall not come near mas me. não vai te atingir. In the name of Jesus. Em o nome de You say, Jesus. Pastor, how can you say that? Pastor, como você pode The afirmar Bible isso? says, A Bíblia diz, I shall have whatsoever I say. eu terei aquilo que eu disser. And the Bible says, E a Bíblia diz, faith is developed by hearing and hearing and hearing the word of God. a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. It didn't say who you have to hear it from. Não diz de quem você depende You de can quem hear ouvir. it from yourself. Você pode ouvir até de si So you mesmo. begin to declare, Então você começa a declarar, no, COVID shall not come near me. Covid, você não vai chegar perto In de the name mim. of Em o Jesus. nome de If Jesus. COVID comes near me, E se a Covid se it'll aproximar, die in Jesus' ela name. morre em nome de See, you Jesus. don't have to live in fear. Você não tem que viver em medo. Because God's not giving you a spirit of fear, Porque não foi Deus que deu o but espírito de love medo, and power and a sound mind. mas de amor, poder e de moderação. Amen. Amém? See, you don't have to be timid. Você não tem que ser tímido. See, some Christians say, oh, I'm so shy. Alguns cristãos falam, eu sou tão tímido, I can't talk. eu não consigo falar. No. Não, The Bible says. A Bíblia diz. See, it's always, what does the Bible say? é tudo o que a Bíblia diz. What does Jesus O que say? Jesus diz? The Bible says. O que a Bíblia diz? God has not given me a spirit of fear, Deus não me deu o espírito de medo, but love and mas de amor, power de and a poder sound mind. e moderação. So where does timidity come from? Então da onde a timidez Where vem? does fear come from? De onde o medo vem? It comes from the devil. Vem do diabo, And the devil has no place in my life. mas o diabo não tem lugar em mim. Say, I'm going to prove it to you. E eu quero te provar isso. Carol, vem aqui. Carol, vem aqui. Now, Carol has just started Rhema. Carol está no Rema. She'll be finishing her first year of Rhema this year. Ele está terminando, vai concluir o Rema esse ano. But she's got the preach on the inside of her. Mas ela já tem a pregação dentro So dela. she's got a word for you today. Então ela tem uma palavra para você. Yes. So, Graça e paz, irmão. Já até prepararam as câmeras ali, ó. Pastor Leste tem dessas surpresas dele, né? Amém. Ontem, no carro, a gente voltando daqui
do culto à noite. Eu falei com ele, pedi para Alex traduzir, porque eu não falo inglês. Aí eu falei para ele que todo esse tempo que a gente vem acompanhando ele, já são mais de 10 anos, a gente já conhece todas as histórias dele, né? Todas que ele já viveu e tem vivido. E ainda assim eu consigo sorrir, me emocionar e receber de tudo que ele tem vivido, tem passado. Ele é um hóspede fixo da nossa casa e nós temos recebido de perto a unção que está sobre a vida dele. E eu falei para ele, mesmo a gente conhecendo todas as suas histórias, mesmo as histórias até que a gente participa, eu consigo sentir a unção, a graça de Deus que está sobre a vida dele quando eu estou sentada recebendo. Então está sendo um tempo precioso aqui para mim. Mesmo sabendo de algumas coisas, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, a cada manhã, e diz que a fé vem pelo ouvir, e não só ouvir, ouvir e ouvir. Então a gente precisa estar em constante contato com essa palavra. Amém? Então continue ouvindo a palavra agora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. I want to challenge all of you. Eu quero desafiar vocês You todos. haven't gone to Rhema. Se vocês ainda não fizeram rema, You need to make time to go to Rhema. para de perder tempo e vá pro rema. See, Brother Hagin had a vision for only one Rhema school in Brazil. A visão do irmão Reagan para o Brasil era apenas uma escola. One school. Uma escola. There are over 130 schools. Você já tem mais de 130, né? Isso. In the United States, Nos Estados Unidos, there's only one só school. tem um rema. When I went to Rhema, Quando eu fui para o rema, I had to fly 5,000 kilometers to get to school. eu viajava mais de 2.000 quilômetros para chegar na escola. That word was so valuable to me. Porque a palavra era tão That preciosa para every mim, weekend, que tudo que eu pudesse I'd fazer, fly to Rhema, eu voava até o fly rema. back to my church to preach, E depois voava de volta para a igreja para fly pregar. to Rhema, Voava para o rema. 5,000 kilometers, 5.000 quilômetros. and back to my church, E voltava para minha igreja. because I needed that word. Porque eu precisava daquela palavra. Amen. Amém? You see, my first wife died of cancer. A minha primeira esposa, ela faleceu de câncer. Here I was, a man of faith and power, Aí estou eu, um homem de fé e de poder. and my wife died of E a minha cancer. esposa morreu de câncer. See, when I married her, Quando eu casei com I ela, promised to protect her, eu prometi a ela que eu protegeria ela. but I didn't have enough word to protect her, Mas eu não tinha em mim palavra suficiente para and I protegê-la. needed some more E eu information. precisava de mais So I informação. made the sacrifice Então eu fiz esse to go sacrifício to Rhema, de ir para o rema get more information, e obter so informação, that I could fight the devil. de maneira que eu pudesse ir contra o diabo. Aleluia. See, hallelujah, amen. Aleluia. Aleluia. See, somebody's getting the word in here. Alguém está pegando a palavra I don't agora. know about the rest of you. Eu não sei o restante. Amen. Amém? See, why does God want you to go to Rhema? Por que Deus quer que você vá He para o wants rema? you to be better than what you are. Por que Ele quer que você seja melhor do que It's você not é? simply about going to Não Rhema. é só ir para o rema. It's about getting that word on the inside Tem a of ver you. com colocar a palavra para dentro. Amen. Amém? See, you're citizens of the kingdom of God. Vocês são cidadãos do reino. But you need to begin to act like the citizens of the kingdom of God. Então vocês precisam agir como cidadãos do reino de Deus. Amen. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Now, some people say, "Oh, Al- pastor, Algumas pessoas dizem, pastor, I need more faith." eu preciso de mais fé. Some Christians are even saying, "I have no faith." Tem crente que diz que não tem fé. That's a lie. Isso é mentira. Look in Galatians chapter 5. Veja Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5, verse 22. Gálatas 5, 22. Can I read? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. That's all of 22. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Now, in the American Bible, Na versão inglesa, the fruit of the Spirit, that word Spirit is capitalized.
Ok, a versão revista e corrigida. You see that again, Pastor? You see that again? You're saying that the English version? Oh, yeah. Did they have that up there? Yes. Isso. Isso. See, mas o fruto do Espírito. You see, that Espírito is capitalized. Esse espírito ali está com letra maiúscula. And it makes you think that that's fruit of the Holy Spirit. E aí vai te levar a pensar que é o fruto do Espírito Santo. But Brother Hagin taught us Mas o irmão Reagan me ensinou that's not fruit of the Holy que Spirit. não é do fruto do Espírito That's your Santo. fruit. É o fruto do teu espírito. Fruit that you receive when you become a Christian. O fruto do espírito que você tem recriado ao When se you tornar born cristão. again. Quando você nasceu de novo. See, when you're born again, Quando você nasceu de novo. one of the fruits of your recreated spirit Um dos frutos do teu espírito recriado is faith. é fé. There's faith right there. Ali está escrito fé. When you become a Christian, Quando você se torna cristão, you have faith. você tem fé. So you need to begin to declare, Então você precisa dizer, I have faith. eu tenho fé. But see, you need to develop your E faith. aí você precisa começar a desenvolver a sua fé. It's like when you go to the academia É como ir para a academia and you begin to exercise. e você vai fazer exercícios. And then you look in the mirror. E aí você se olha no espelho. Gloria a Deus. See, when you begin to exercise your faith, Quando você começa a exercitar a sua fé, the Bible a says Bíblia diz, you become strong like Abraham. você vai ser tal como Abraão. He was strong in faith, Você vai se tornar forte, giving fortalecido na fé. glory to God. Você vai dar glórias ao Senhor. And totalmente convicto Você vai estar totalmente that what convencido God promised, de que aquilo que Deus He prometeu, was able also to perform. Ele é poderoso para fazer. Glory a Deus. Glory to God. Yes. See, here Abraham was, Quem era Abraão? 70 years old. Um homem com 70 anos de idade. Do we have anybody in here 70 years old? Tem alguém aqui com 70 anos? Que tenha 70 anos? Anybody 70? Tem alguém aos 70 aqui? No 70-year-olds. Ninguém? How about 60? Tem alguém na faixa dos 60? Nobody. Vem aqui, vem. Isso. Quantos anos você tem? 64. Oh, muito bem. Qual é o seu nome? Dalvanira. Dalvalida. Fire. Isso. So mine. Now, for a moment you're going to be Abraham. Você por um instante vai ser um Abraão. God came to you. Deus chega a você. He spoke a word to you today. Ele fala uma palavra contigo. He says, this time next year, E ele diz para você assim: nessa época, ano que vem, you're going to have a baby. você vai estar com um bebê. But see, when God came to Abraham, Quando Deus chegou a Abraão, he was 80 years old. He was 70. No, he was He was 80? 80 years old. Yes, I think so. Ele estava com 80 anos, se não me engano. Tá certo, gente? Sarah was, I think, 70 years old. Eu acho que Sara aqui estava com 70. And he told Abraham that he was going to have a baby. E ele fala para Abraão que eles teriam um filho. Sarah said the same thing she did. Seria como Sara fosse a mesma forma dela. She said, Sara falou a mesma coisa que ela. my husband's 80 Oh, meu marido já está velho. and I'm 70 Eu já estou com 70. and I'm going to have a baby. Como é que eu vou ter um filho? Oh, glory. Hallelujah. Look at Lisa. The Bible A says Bíblia diz Abraham was strong in faith. que Abraão foi fortalecido na fé. Sarah said, E a Sara disse: do you mean to say that I'm going to have joy with my husband again? você está realmente dizendo que eu vou ter prazer com meu marido de novo? Oh, glória a Deus.
And the Bible says E a Bíblia diz she began to think about that. que ela começou a pensar. She began to say what God said. Ela começa a dizer o que Deus diz. And in the 11th chapter of Hebrews, E no capítulo the 11 de Bible Hebreus, a says, Bíblia diz Sarah received strength que a Sara recebeu força, foi from the things she fortalecida declared. pelas coisas que ela From her dizia, faith. pela sua fé. And she began to declare her Ela faith. começou a declarar a She sua received fé. strength. E ela foi She began to fortalecida. have joy with the Lord again. E ela começou a ter alegria de And novo. when Abraham was 100 years old, E aí na idade de 100 anos de Abraão, he had a boy. eles estavam com filho? Glory a Deus. Glória a Deus. See, the thing is, A questão é, nothing is impossible nada é impossível for he that believeth. para aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado. See, nothing is impossible. Nada é impossível. You just have to believe. Você só precisa crer. So, the Então. question comes up. Vem uma pergunta. What is faith? O que é fé? See, if God wants you to operate in strong faith, Se Deus quer que você opere numa fé and you forte, don't know what faith is, mas você não sabe o que é fé, then you need to know what faith is. você vai precisar saber o que é fé. Amen? Amém? Amen. Amen. Because if you don't know what faith is, Porque se você não sabe o que é you fé, can't operate in faith. você não pode agir So na the fé. question is, Então a pergunta é, what is faith? o que é fé? Look in Hebrews chapter 11. Então vamos em Hebreus capítulo 11. Hebrews chapter 11, Capítulo 11 de Hebreus, verse number 1. versículo 1. Read. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ora. Ora is now. Huh? Ora. Ora. That's now. Yes. See, you could look at this another way. Você pode olhar isso aqui de uma outra forma. You could say, Você pode dizer, faith is now. fé é agora. See, it's not, I'm going to be healed. Não é eu vou ser curado. No, faith says, A fé diz, I am healed. eu sou curado. See, faith does not say, I'm going to be rich. A fé não diz, eu vou ser rico. Faith says, A fé diz, I am rich. eu sou rico. So, you could look at that as faith is now. Então você pode olhar para esse texto e dizer, fé é But it agora. also goes on to say that faith is a substance. Mas ele também vai dizer que a fé é uma certeza. It's a supernatural substance. É uma convicção, um fundamento sobrenatural. It's an unseen substance. É um fundamento, uma certeza de coisas que não se veem. Out of the kingdom of God. Porque vem do reino de Deus. So the weapons of your warfare, Então quando a Bíblia diz as armas da sua They're not luta, physical. não são but físicas, they're mighty through God. mas são poderosas To em the Deus. pulling down of strongholds. Para destruir fortalezas, Casting down imaginations. de expulsar pensamentos e Your sofismas. faith is so strong A tua fé é tão that it intensa can overcome anything that exalts itself against the knowledge of que ela God. pode superar qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus. See, that's the kind of faith you have. Esta é a But fé you que have to você tem. develop your faith. Só que você precisa desenvolvê-la. You have to develop your faith. Você precisa desenvolvê-la. Amen. Amém. And see, you develop your faith Você desenvolve a sua fé through your actions. através de atitudes. Even as you give. Por exemplo, como dar. Do you know that many times when you give, Você sabia que muitas vezes quando você semeia, I'm going to show you something. deixa eu te mostrar uma coisa. Many times something is said in your spirit. Muitas vezes no seu espírito algo diz: Don't just give 100 reais. não dê somente R$100. You know you have more money in your bank. Dê mais, pega mais dinheiro no banco. Give it all. Dê tudo que está. No, that's the devil. Aí você pensa, é o diabo? He's trying to make me broke. O diabo está tentando me falir? No, the devil is never going to tell you to give. O diabo nunca vai mandar você dar. See, he knows the principles of the Word of God too. Porque o diabo conhece os princípios da palavra. He's been around here over 6,000 years. Ele já está aqui pelo menos há 6.000 anos. He knows the principles too. E ele sabe esses So princípios. when that voice in you says, give it all, Quando aquela voz no teu interior falar, dê tudo, God's not trying to take something from you. Deus não está tentando tirar nada de você. He's trying to get something to you. Ele está tentando é dar algo a você. See, I gave an illustration yesterday. Ontem eu dei um exemplo, dei uma I reached in ilustração. my pocket and I got all the money that I had in my pocket. Eu peguei a minha carteira e eu peguei todo o dinheiro que estava na minha carteira. I was going to use it as an E eu illustration. estava usando como exemplo. And I gave it to him. E eu dei para ele. He received it all. E ele recebeu tudo. I said, glory a Deus. Glória a Deus.
See, because I know Porque eu sei that as I que give, conforme eu it's dei, going to be given back to me. vai voltar para mim. God promised. É uma promessa de And Deus. God is faithful. E Deus é fiel. God is faithful. Deus é fiel. I said, God is Eu disse faithful. que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. God's faithful. So, faith is a supernatural substance. Então a fé é uma certeza sobrenatural. It is also evidence. E a Bíblia também diz que é a evidência. Faith is evidence. Fé é a evidência. It's unseen evidence. É uma evidência que você não vê, But it's based on the Word of God. mas está baseada na palavra de Deus. Amen. Amém? An illustration of faith is over in the 11th chapter of St. Mark. Uma ilustração, uma demonstração de fé está em Marcos capítulo This is 11. one of the most graphic illustrations of faith in the Bible. Talvez seja a melhor ilustração de fé na Bíblia. Mark 11, Marcos capítulo 11, beginning at verse 13. a partir do versículo 13. And you women that are wives of not only pastors, Vocês que são esposas de pastores, you ought to give more than your husband. você tem que obter mais do que seu marido. Because the more that your husband Porque receives, quanto mais o seu marido recebe, the more you're going to be able to go to the mall. mais ele vai te levar para o shopping. Isso! But look here in Mark the 11th chapter, Veja então Marcos 11. verse 12 through 14. Vou ler aqui do 12 ao 14. Read. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Now here was Jesus. Aí está Jesus. He was walking along and he saw a fig tree. Ele está caminhando, ele olha uma figueira. And he went to the fig tree expecting to find fruits. E ele chega naquela figueira com a expectativa de encontrar And he frutos. cursed the tree Amaldiçoou aquela figueira because it didn't have any fruit on porque it. não havia frutos I nela. felt sorry for the fig tree. Eu me senti mal pelaquela figueira. I said, Jesus, why Jesus, did you curse the tree? por que tu amaldiçoou a figueira? It didn't have any fruit on it. Sorry? It didn't have any fruit. Não tinha fruto naquela But figueira. as I studied the fig tree, Mas eu fiquei estudando sobre I isso. found out that when the fig tree has leaves, E quando a figueira tem folhas, it's supposed to also have fruit. supõe-se que tenha frutos. So at my house, I had a fig tree in my backyard. No meu jardim lá em casa tem uma When I figueira. was studying this, I ran out to the fig E tree. quando eu estava pesquisando isso, eu fui até It lá. had little leaves on the tree. E eu vi as folhas da And it figueira. also had little figs E eu on the vi que tree. tinham figos na figueira. Gloria Deus. So here's a tree Então ali estava that aquela was árvore. disobeying the word of God. Lá estava uma árvore que estava desobedecendo a In palavra de Genesis Deus. chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, verses 12 and 13, nos versículos 12 e where 13, God said, Deus disse: every tree toda is árvore supposed to reproduce tem que produzir after its own frutos kind. da sua própria espécie. So here was a tree that was disobeying the word of God. Então aquela árvore estava desobedecendo a palavra de Jesus had Deus. every right to curse it. E Jesus foi lá e amaldiçoou. God demonstrated an example for us to follow way back in Genesis. Então nós estamos vendo um exemplo na palavra que vinha lá He de says, Gênesis. you were created in the image and likeness of God. Nós fomos criados à imagem e semelhança de You Deus. should begin to talk like God. Temos que falar como You Deus. should begin to live like Temos God. que viver como Deus. Say, Jesus saw this tree Jesus olhou para aquela that was figueira. disobeying the word of Estava God. desobedecendo a palavra. Anything that's disobeying the word of God, Tudo que está desobedecendo a palavra. you have the authority Você tem autoridade to say no de dizer não in the name of em o Jesus. nome de Jesus. God said, Deus disse. and I say, Então eu digo, by the word of God, pela palavra de Deus, no more. não mais. See, sickness and disease. Isso. God. I have God. Obrigado, querida. You're going to find God beginning to bless your life Você vai ver Deus abençoando mais a sua vida, because you thought to yourself, porque você pensou: I don't have anything to give. eu não tenho o que dar? God said, yes, you E do. Deus fala para você: você You tem. have service. Você tem serviço. Go and sow service. Vai semear serviço. And when you sow service, E quando você semeia serviço, is going to come back to serviço you. volta para você Good measure. em boa The medida. next time, Na próxima vez, the next time, na próxima vez, you're going to have money in your você vai hand. ter dinheiro nas And suas you'll mãos. be able to come Você virá and sow
money. semeando dinheiro. In the name Em o of nome de Jesus. Jesus. Amen. Amém. Muito obrigado. Muito querido. obrigado. See, you have something to give. Você tem o que dar. One day I had an extra car. Sorry? I had an extra car. Eu tinha um carro, eu tinha 2 carros. I like good cars. Eu gosto de bons Oh, carros. glória a Deus. I had a really nice car. Eu tinha um carro muito bom. This car was an Oldsmobile Tornato. What is it? An Oldsmobile. It's The model? Huh? As a model? Yeah, Oldsmobile. It's a high class car in the United States. É um modelo de carro de alta classe nos Estados Unidos. And we had an alcoholic and drug recovery facility. E nós tínhamos um centro de recuperação para viciados. One of the graduates graduated. E um dos alunos que tinha se graduado, The Spirit of God said, o Espírito de Deus falou give him your car. para que eu desse o carro para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. So I gave him the car. Então eu dei o carro para I ele. cleaned it up. Limpei, Gave him the car. dei o carro para ele. Amen. Amém? And then I had an opportunity E aí eu tive uma oportunidade to buy a new Cadillac. de comprar um novo Cadillac. Isso. I saw it on the internet. Eu vi aquele carro na internet. I was able to put on the car everything that I wanted. E eu podia colocar todos os opcionais que eu quisesse. And then I took the omnibus, I took the bus, E eu peguei um ônibus, drove to another city fui para uma outra cidade to get the car, só para comprar o carro. and drove back home E dirigindo para casa. with a brand new car. Um carro novinho. See, God wants to bless you. Deus quer te It's abençoar. like we said yesterday. É como eu falei God ontem. wants to do something in your life Deus quer fazer algo na sua that's vida bigger than what you can do. que é bem maior do que você possa fazer. See, but many times Muitas we're vezes choking on what God wants us to do. nós ficamos chocados com o que Deus quer fazer. God says, Mas Deus diz, give the man a car. se Deus diz, dê para ele um carro. But God says, Mas Deus disse, don't choke on what God puts in your heart. não fique abismado com o que Deus falar no He's seu not coração. trying to take something from you. Porque Ele não está tentando tirar de trying to você. get something to Ele está you. tentando te dar algo. Amen. Amém. Now look how faith works. Então olha como é que a fé Here opera. is Jesus walking. Aí está Jesus He andando. saw the fig tree. Ele olha a figueira. He cursed the fig Ele tree. amaldiçoa a figueira. Peter said, E Pedro diz, look at Jesus. olha para Jesus. He's talking to the fig Está tree. falando com a árvore. Jesus, little loco, go around. Deve estar meio doidinho. See, for example, Por exemplo, if pastors start speaking to the pulpit, se o pastor começa a conversar com o público, I command you in Jesus' eu name. falo em nome de Come Jesus. off of that stage. Sai daí de cima. See, what would you think? O que você vai pensar? See, that's what Peter thought. Foi o pensamento de Pedro. And I'll prove it to you. Eu vou te mostrar. Look down in verse number 20. No versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Now, here Peter, Então aí está Pedro. he walks by. Ele está andando. He sees the tree. Ele olha aquela figueira. If you really study the Bible, Se você perceber mesmo you'll na see Bíblia, that the fig tree, você vai ver que a figueira, it was withered away. ela foi completamente But not seca. only was it withered away, Não somente seca, it was dead from the roots up. mas a Bíblia diz que ela foi desde a raiz. Ela See, ficou seca everything desde a God raiz. has in the Word has significance. Tudo na palavra tem um significado. This tree was withered from the root up. Aquela árvore secou da raiz para cima. And Peter said, Jesus, E Pedro falou: Jesus, look at the fig tree. olha aquela figueira What you cursed que você yesterday amaldiçoou ontem. is dead. Morreu. And Jesus simply said, Jesus só respondeu: have faith in God. tenha fé em Deus. And God is saying to you the same thing E Deus today. está falando a mesma coisa com você. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Amen. Amém. See, when Jesus cursed that tree, Quando Jesus amaldiçoou a at the figueira, root of that tree, desde a raiz, at the root of the tree, na raiz daquela figueira, it died. a raiz morreu. Above the ground, you could not see that it O que died. estava acima da terra, do solo não But foi at the visível. root of the tree, Mas a raiz it was dead. já estava morta. Why?
Por quê? Jesus spoke to the tree. Porque Jesus falou com The aquela word of árvore. God. Jesus liberou uma But palavra. it took 24 hours Aí passaram-se to 24 manifest horas above the ground. para que se manifestasse See, sobre o many solo. times when you have faith for things, Muitas vezes nós temos fé para algo because you don't see it, e a gente para de crer porque a gente não you vê. give up on your E faith. a gente abandona a fé. But you should begin to confess your faith. Mas você tem que começar a confessar. When you sow a seed, Se você semeia uma even if you don't semente, see the manifestation, se você ainda não viu a you begin manifestação, to declare declare: that I receivo em nome de Jesus. eu recebo em nome de Jesus. See, it's already happened below the ground. Porque lá embaixo do solo já tinha Below the acontecido. surface. Fora da In the superfície, spirit realm, no meio do it's espiritual, already completed. já It's aconteceu. already happened. Já aconteceu. It's just a process of time. Agora é só um tempo. Amen. Amém. See, the building that pastor is having a manifestation of, Esse prédio que o pastor veio à manifestação, it didn't start just yesterday. não foi de algo que começou He ontem. had a vision. Ele tinha uma visão. Vain key pastor. See, pastor had a vision. O pastor tinha uma visão. He was pregnant. Ele estava grávido. Yes, sir. Glória a Deus. I'm believing God for a big building. Eu estou crendo em Deus por um grande prédio. Big building. Grande prédio. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. He was pregnant. Lá estava ele grávido. And he was sowing seeds. Ele estava semeando. That's for my big building. Essas sementes são para esse In prédio the name novo. of Jesus. Em nome de Jesus. And what happened? E o que aconteceu? Now you have a manifestation Agora tem a manifestação of what he was pregnant with. daquilo que ele estava esperando. See, when you're pregnant, Quando você está gestante, do you stay pregnant forever? você fica gestante para sempre? Não. No. There comes a time when you have the delivery. Vai chegar a hora do parto. Well, glory to God. Glória a Deus. He's had the delivery. Ele já deu a luz. Glory a Deus. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Obrigado, pastor. Now, you say, oh, how? Glory a Deus. How are we going to pay for that big building? Como que vamos pagar por esse prédio? You know that Baptist church that I went to in Jewish Devoted? Aquela igreja batista que eu mencionei para vocês em Juiz de Fora. One night the pastor asked me to preach on prosperity. E um dia o pastor me pediu para pregar sobre prosperidade. That night, Naquela noite, the anointing of God was so strong. a unção estava tão intensa. On one night, Numa noite, we received commitments and offerings of $1 million reais. que entrou de ofertas cerca de R$1 milhão. In one night. Numa noite. See, when you begin to realize the anointing of God, Você começa a entender, a perceber a unção you de want to Deus. sow into that. Então você precisa semear naquela unção que está fluindo. See, you don't want to sow into bad ground. Você não quer semear numa terra If you ruim. read Mark chapter 4, Se você perceber em Marcos capítulo it talks 4, about the sower sowing the seed. ele fala sobre o semeador que sai a How he semear. sows in ground that has rocks in it. Ele fala que ele semeou em terreno que era rochoso. Some seed fell in thorns, Ele fala que outros caíram nos espinhos. where people get caught up with the cares of this world. Ele fala sobre pessoas que estão aprisionadas nos cuidados And do faith mundo. is sown in their spirit. Ele fala sobre aqueles que estão semeados no Because they have no espírito. foundation, E como eles estão sem fundamento, faith sem does base, not continue. aquilo não se torna algo See, God constante. wants faith not only to continue, Deus não quer que a fé seja somente algo but to constante, increase in your life. mas que ela seja algo crescente na See, sua as vida. faith increases in your life, Conforme a fé cresce na you sua should vida, begin to do bigger and greater things você for vai the começar a kingdom of fazer cada God. vez mais coisas para o reino de And Deus. that's why Jesus says, E é por isso que Jesus He's diz coming for a glorious church, que ele está vindo para uma igreja without gloriosa, spot or wrinkle, que não tem, without spot or wrinkle, que não tem manchas, a glorious uma church. igreja gloriosa. That's why yesterday we had 200 workers in here. Como nós falamos ontem, nós tínhamos cerca de 200 pessoas aqui We pela have manhã. so many workers in here. Tantas pessoas trabalhando. I said, man, if all the workers came and the church came, there would be no place for anybody E eu to fiquei sit. pensando, se só os trabalhadores vierem, não tem mais lugar. That was before I knew he had a new building. Aí isso eu não sabia ainda que havia um novo espaço. See? God is making room, Deus está preparando o lugar. not just to give you a big building, Ele não está só te dando um but he espaço wants novo. to have a temple for all the people that he's getting ready to bring into the Ele church. está te dando um espaço para todas as pessoas que já estão prontas a virem para a igreja. Amém. Amém. Isso aí. Amen.
Amen, amen. And it's not the pastor who's going to bring in the sheep. E não é o pastor que vai trazer as ovelhas. See, shepherds don't reproduce sheep. Veja bem, pastores não reproduzem ovelhas. Sheep reproduce sheep. Ovelhas reproduzem ovelhas. See, when the shepherd begins to reproduce sheep, Quando o pastor começa a reproduzir ovelhas, we have a problem with the shepherd. tem alguma coisa com aquele pastor. See, the shepherd don't reproduce sheep. Porque o pastor não produz ovelha. Sheep reproduce sheep. Ovelhas produzem ovelhas. See, that's your job. Essa é a tua função. His job A função dele is to hear from God, é ouvir de Deus tell you e dizer a você how to be prosperous, como prosperar, how to reproduce other sheep. como reproduzir outras And ovelhas. when you reproduce other E sheep, quando você reproduz God's ovelhas, going to bring prosperity into your Deus life. vai trazendo prosperidade na sua See, vida. when you lead somebody to Jesus, Quando você leva alguém a Jesus, their life becomes better. a vida dessa pessoa se torna So melhor. because you made their life better, Já que você fez a vida dela melhor, somebody has to make your life better. alguém vai fazer a sua vida melhor. Amen. Amém. See, it's the simple principle of Galatians 6:7. É um princípio muito simples que está em Gálatas It says, "Be 6:7, not deceived. que diz: não se zomba, God's não se not engane. mocked. De Deus não se zomba. Whatsoever a person sows, Aquilo que alguém that plantar, shall you also reap." vai ser o que ela vai So colher. you can't sow service and get money. Você não pode plantar mão de obra e obter dinheiro. Money begets money. Dinheiro pertence a dinheiro. If I plant melon seeds, Se eu plantar melancias, I'm not going to get tomatoes. eu não vou receber tomate. No. Não. I'm not going to, if I plant potato seeds, Se eu plantar para batatas, I'm not going to get mangoes. eu não vou ter manga. If I plant mango seeds, Mas se eu plantar semente de mangas, what am I going to get? o que eu vou ter? Huh? If I plant tomato seeds, Se eu plantar semente de tomates, what am I going to get? o que eu vou ter? If I plant money seeds, Se eu what plantar am I going to sementes get? financeiras, o que eu vou ter? Huh? See, you reap what you sow. Você colhe o que você planta. God's word is true. A verdade é a palavra. Now, continue with Mark 11 chapter. Voltando a Marcos 11. Jesus says, Jesus disse: have faith in God. tenha fé em Deus. See, take that unseen evidence. Você pega essa evidência de coisas que não se veem. Stand on the unseen evidence. Você fica firme naquela That God evidência, spoke to your spirit. já que foi Deus que falou ao teu espírito. See, the Bible says also. A Bíblia também diz. No, I don't want to get ahead of myself. Não, deixa eu manter aqui. Look at verse number 23. Vamos no versículo 23. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. So here Jesus tells Peter, Então he Jesus está tells the rest falando, of the disciples. ele está falando com Pedro e com os restantes dos discípulos. How long have you been preaching? Quanto tempo tem, pastor? 5 minutes. Okay, You have for 5 minutes. I have 5 minutes? Yes. Oh, okay, I'm finished. Estou já fechando. You have to come back tonight. Que você tem que voltar de noite, né? À noite. Isso, glória a Deus. Did you get anything out of that? Oi? Did you get anything out of that? Você já tirou alguma coisa até agora? Já recebeu alguma coisa até agora? Let me just say this last part. Deixa eu falar então essa última parte. Jesus says in the 23rd verse, No versículo 23, Jesus disse: whosoever shall say to this mountain, qualquer um que disser a este monte, be thou removed, levante-se, be thou cast into the jogue-se sea, no mar, shall not doubt in his heart, sem duvidar no seu but coração, believe that those things which he saith shall come to pass. mas crendo que o que ele diz vai acontecer, He shall have whatsoever he esta says. pessoa terá aquilo que ela disser. I want you to say, he shall have whatsoever he Eu quero que says. você diga: ele terá o que disser. I looked in the Bible of the definition of mountain, Eu fui buscar a definição de montanha, and it had several definitions. e existem algumas definições de The monte. first definition Uma das definições, was a natural elevation of the earth's surface. a primeira definição de monte é elevação natural da superfície da terra. But I like the second definition Mas eu gosto better. mais da segunda definição. The second definition of a mountain, A segunda definição de monte huge amount of something. é um grande aglomerado de alguma coisa. At the time, I had a huge amount of debt. Naquela época eu estava com um grande montanha de contas. I said, I'm going to speak to this huge amount of something. E eu falei: vou começar a falar a esse monte de contas, Just like the Word of God says. assim como a palavra de Deus So I diz. got all my bills. E eu peguei todas aquelas contas, I put them next to the toilet eu coloquei do lado do vaso sanitário, because here was a place I was going to visit periodically. porque é um lugar que eu visito com frequência.
And every time I went to the E toilet, todas as vezes que eu ia ao banheiro, I saw the bills. eu olhava as contas. I spoke to the bills. E eu falava com as Said, contas. you're paid in the name of Jesus. Vocês já estão pagas em nome de You're Jesus. paid. Vocês estão Because pagas the Bible says, porque a Bíblia I diz, shall have whatsoever eu I terei say. aquilo que eu disser. Every time I'd go to the toilet, Todas as vezes que eu ia ao banheiro, speak to the bills. eu falava com aquelas contas. One day, one of the creditors called me. Um dia um dos credores me One of the ligou. Visa card creditors called me. Era a Visa, de operadora de cartão. He says, Mr. Hughes, Ele falou, Senhor Rios, how would you like to pay that $5,000 bill that you have for Visa with pennies on the dollar? como o senhor gostaria de pagar aquela dívida de $5.000 em alguns, com valor menor, com desconto? I said, how many pennies? Eu falei, qual seria o desconto? He said, how about 50 pennies on a dollar? Ele falou assim, que tal se eu pagar 50%? I said, is that the best you can do? Eu falei, esse é a melhor oferta? He says, what did you have in mind? E ele perguntou, o que você sugere? I said, I was thinking 30 pennies on a dollar. Eu falei, que tal 30%? He said, só um minuto. E ele disse, só um minuto. He went to talk to his supervisor. E ele foi falar com o supervisor. He came back. Ele voltou. He says, can you pay 30 cents on a dollar today? Ele falou, você pode pagar esses 30% hoje? I said, no. Eu falei, não. I said, how about 3 parcels? Eu falei, ele falou assim, se você pagar em 3 He vezes? said, só um minuto. Aí ele falou, só um He went minuto. to his supervisor. Ele falou de novo com o supervisor. He came back. Voltou. He says, can you pay 1 parcel today? Dá para pagar a primeira parcela hoje? I said, no. Eu disse, não. He said, how about 30 days? E eu falei, daqui a 30 dias. He says, okay. And then the next 60 days? E a próxima em 60. And the next 90 days? E a próxima em 90. I said, yes. Eu falei, ok. He says, can you write a check? Ele falou, você pode fazer um cheque? Isso. So I wrote the check. Então, sanei o cheque. And in 30 days, Em 30 dias, 60 days, 60 90 days, e 90 I dias, had that bill paid. aquela conta estava paga. Well, I had another credit card. Aí eu tinha outro cartão de It crédito. was also 5,000. Também estava em $5.000. I decided not to wait. E eu falei assim, não vou esperar. I gave the credit card company a Eu call. falei, eu vou ligar para eles. I said, how would you like for me to pay this 30 pennies on the dollar? Eu falei, como o senhor gostaria que eu gostaria de pagar essa dívida com desconto? I said, what did you have in mind? E eles me perguntaram qual era a minha proposta. I said, how about 30 pennies on a dollar? E eu falei, que tal 30% só da I dívida? went through the same process. E aconteceu o mesmo They processo. accepted my offer. Eles aceitaram a minha I proposta. say, oh, this is very good. Eu falei, uau, que beleza. I started to call the other credit Vou fazer companies. isso com todo mundo. They did the same E thing. todos aceitaram. And I ended up paying all of my bills. E assim todas as contas foram pagas. Amen. Amém? Now, what had happened? O que aconteceu? I began to speak to the Eu bills. comecei a falar com as I contas. began to say with my mouth. Eu comecei a falar com a minha boca. As I was praying over the Holy Ghost, Eu ficava orando no Espírito. the Spirit of E o God Espírito de Deus gave me the way me mostrou uma to forma accomplish getting my bills paid. de pagar aquelas So contas. you got the Holy Ghost on the Você inside tem o of you. Espírito Santo em You você. got prosperity on the Você tem inside of you. prosperidade em você. You've got God on the inside tem of you. Deus em você. You've got the Almighty Creator of the universe on the inside of Todo-Poderoso you. Criador do Universo mora em você. See, you're not going to prosper. Você não vai prosperar. You are prosperous. Você é próspero. I want you to say, I am Eu prosperous. quero que você diga, eu sou próspero. Come on, say it with conviction. I am Fale prosperous. com convicção, eu sou próspero. So begin to act on your prosperity Então comece a agir como alguém próspero. and see the glory of God come upon your E life. veja a glória de Deus vindo sobre a tua vida. Amen. Everybody stand. Coloque-se em pé. We're going to begin to have communion today. Vamos celebrar a ceia. Jesus said, Jesus disse: as often as you do this, todas as vezes que fizerem isso, do so in remembrance of me. faça em memória de mim. This event has become so important to me Essa celebração é tão importante para mim that I celebrate it every day, que eu faço isso todo dia. sometimes several times a day, Algumas vezes, mais de uma vez por dia. just to remember what Jesus did for me. Só para lembrar do que Jesus fez por I mim. am so grateful Eu sou tão grato for what God
did for me. por aquilo que Deus fez por But mim, he did the same thing for you too. que Ele faz a mesma coisa Think por você about it for a também. moment. Pense nisso. He wants you to be a member of his family. Ele quis que você fosse membro da sua família. The Almighty God, O Deus the Todo-Poderoso, supernatural Lord of the o universe, Senhor Supremo do Universo, wants to be your father. quer ser o teu pai. See, you need to get to a place of revelation that you know God is not only God, Você tem que chegar no nível de revelação de entender que Deus não é apenas Deus, but he's my father. mas é o meu pai. He's your father. É o teu pai. And he loves you. E Ele ama The você. Bible says, A Bíblia diz: if you being evil know how to give good gifts to your children, vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus how filhos, much more? quanto mais. Quanto mais? How much more? Your heavenly Father O teu Pai Celestial wants to give good gifts to vai te you. dar boas coisas. That's his desire, Esse é o desejo to see his children blessed. de Deus ver os seus filhos sendo That's why abençoados. he put prosperity inside of É you. por isso que prosperidade está em você. It's in you. Está em See, você. put your hand on your belly. Coloca as mãos sobre o teu ventre. It's in you. Está em você. I want you to say prosperity is Eu quero que você in me. diga: prosperidade está em mim. You've got kingdom supernatural ability on the inside of Você you. tem propriedades sobrenaturais do reino em você. So we're getting ready to thank the Lord Jesus Então vamos nos aprontar agora para agradecer ao Senhor for Jesus what he did pelo aquilo que Ele to fez, make that possible for us. que nos possibilitou viver isto. They're getting ready to serve you now, communion. Os diáconos, como é que faz? Vindo aqui à frente. Father, we come in the name of Jesus Pai, nos apresentamos em o nome de with Jesus, thanksgiving for what you have done for us. com ações de graças por aquilo que fizestes por nós. It wasn't that we are worthy, Não foi algo não é porque nós éramos but dignos, it's because of your great infinite love. mas é por causa do teu grandioso amor. You said because of that love, Por conta deste amor, you're able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. tu fizeste-nos poderosos para fazer mais do que pedimos ou pensamos. És tu por causa deste amor. According to the power that worketh on the inside Isso of por us. causa desse poder que está operando em nós. So as we allow the Spirit of God Então, conforme to permitimos ao work Espírito big through us, a operar grandiosamente em we're nós, able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. poderemos ir além de tudo que pedimos ou pensamos. And we thank you for it, E eu Father. te agradeço por isso. We thank you that you have given us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. The eyes of our understanding Obrigado pelos olhos do are entendimento, being open so that we can understand the magnitude of the inheritance that we have in Christ Jesus. sendo abertos para que possamos entender e compreender a grandeza do que temos em Cristo, da herança que temos em Cristo. Eyes have not seen, Pois olhos não viram, ears have not heard, ouvidos não neither ouviram, has it entered into the heart of man. e nem havia chegado ao coração The do homem things you have prepared for those that love you. as coisas que haviam sido preparadas para aqueles que Things o you amam, prepared from before the foundation of the world. coisas que já haviam sido preparadas antes da fundação do But you're mundo. revealing them to us Tu tens revelado a nós by your Spirit. pelo teu Espírito. And we thank you, Te Father. agradecemos, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Vai e distribuirá. Jesus' name. Oh, the blood of Jesus. Do you sing that song? Oh, the blood of Jesus. No, dude. They don't sing that song in Brazil. Okay. Jesus. Why don't you just say Jesus? Simplesmente comece a dizer Jesus. Just say Jesus. Vai dizendo Jesus. Come on, louder. Jesus. 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 There's power in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus. There's power in the name of Jesus. Poder no nome de Jesus. Smith Wigglesworth went to a man's house who was named Lazarus.
O Smith Wigglesworth foi um homem que curou inclusive leprosos. The Spirit of God told him, go and raise Lazarus from the dead. Lembro de Jesus, quando o Espírito fala para Jesus, vá, tire Lázaro dentre os mortos. Lazarus was dead in E his Lázaro bed. estava lá naquela sepultura. Smith Wigglesworth took him out of the bed. Como Smith Wigglesworth pegou um homem, da mesma maneira, pegou ele da sua cama, He slammed him against the wall. jogou aquele corpo daquele homem contra a parede Rise in the name of e disse, ressuscite em nome de There were Jesus. people that were around his bed. Existiam várias pessoas que estavam ao redor daquela cama. He told them just to begin to say the name of Jesus. E o Smith Wigglesworth começou a dizer para aquelas pessoas, apenas comecem a dizer o nome Jesus. They began to say Jesus. E eles começaram a dizer Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. See, there's power in the name of Porque há Jesus. poder no nome Devils de Jesus. tremble at the name of O Jesus. diabo treme ao nome de Because the Jesus. Father said, O Pai disse, every knee shall bow. todo joelho se Every dobrará, tongue shall toda confess língua confessará that Jesus is Lord to the glory of que God. Jesus é Senhor. And then Jesus told us to celebrate his blood. E aí Jesus fala para nós celebrarmos isso, celebrarmos o seu sangue. Glory it is. Okay. See, we should think beyond this cracker. Estamos fazendo está além desse pedaço de pão. But Jesus says, Jesus disse this is his body. que isto é o corpo. He didn't say it represents its body. Ele não disse que representava o seu corpo. He says it is his Ele body. disse, este é o corpo. So when we partake of this, Então quando participamos disso, we're partaking of the body of the Lord Jesus Christ. estamos nos tornando parte, somos parte do corpo. See, my brother here Esse meu irmão aqui is part of the body. é parte do corpo. And so I cannot talk about my brother. Então eu não posso falar mal do meu irmão. Even if I see him in sin, Ainda que eu o veja pecar, I can't talk about my eu não brother. posso falar mal. If I see him even with a whiskey bottle in his back pocket, Eu não posso falar mal porque vai voltar depois para mim. I can't talk about my Eu brother não posso falar do meu irmão because he's anointed of God. porque existe uma unção de Deus And sobre I ele. cannot talk about the anointing of God eu não- without consequences. Eu não posso falar de um ungido do Senhor sem ter consequências. He's part of the body of Christ. Ele é parte do corpo de Cristo. So the Bible says, A Bíblia diz, when I partake of the body, quando eu estou participando do corpo, take it worthily, você tem que fazer isso de forma digna, take it respectfully, de forma respeitosa. take it in remembrance of what Jesus did with his body. Tem que ser feito em memória daquilo que Jesus fez com He seu gave corpo. his body for us. Ele deu o seu corpo His por body was nós. broken for us. Seu corpo foi partido por nós. He did not think that his position as God was worth wearing for our benefit. Ele não usurpou de ser igual a Deus em nosso favor. His divinity he laid aside Na verdade, ele se humilhou and became a human being just like us. e se tornou um homem como Suffered the nós, same things that we suffered. sofrendo as coisas que nós Went sofremos, through the same temptations that we went through passando pelas coisas que nós passamos, to show us that we can overcome also. para mostrar que nós podemos vencer também. And then he said, E aí ele diz: I'm coming to take residence on the inside of aí eu you. vou vir e habitar em vós. Jesus is on the inside of you. Jesus habitando em nós. So take of his body and eat. Então tome do pão. He also says in the Gospels, in Matthew, Mark, also in 1 Corinthians, Nos evangelhos de Marcos, Mateus, também em 1 Coríntios, he says, this is my blood. ele diz: este é o meu He sangue. didn't say it represents my blood. Também não disse que representava o sangue. You say, well, how can this be the blood of Jesus? Como isso pode ser o sangue de Jesus? By faith. Pela fé, só pela fé. Jesus turned water into wine. Lembra, Jesus transformou água em vinho? So this grape juice, Então esse suco de uva, through our faith, através da nossa fé, becomes the blood of Jesus. é o sangue de Jesus. Now, the Bible says over in Leviticus, A Bíblia diz em Levíticos the life of all flesh is in the blood. que a vida da carne está no sangue. So if you take
intake the blood of Jesus Christ, Então, se você pega o sangue de Jesus Cristo, which was powerful enough to wash away our sins, que foi poderoso o suficiente para nos lavar de nossos pecados, it's also powerful enough to wash away sickness and disease in também your é body. poderoso o suficiente para me limpar de doenças e enfermidades. And as you take that by faith, Quando você toma isso pela fé, sickness and disease is illegal in your body. doenças e enfermidades se tornam ilegais no teu corpo. Amen, in Jesus' name. So take of the blood of Jesus by faith, Então beba do sangue de Jesus pela fé. and then begin to rejoice and thank E God. comece a se regozijar e agradecer ao Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. See, you have the life of Jesus on the inside of you. Você tem a vida de Jesus em Through the você. blood, you've got the life of Jesus in your life. Você tem a vida de Jesus em você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Deixa o que Jesus fez. Deixa o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Nada me para, nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Ei! Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada.